Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um Alencar Ferrugini, Conexões e Negócios. E hoje estou trazendo uma pessoa muito especial no cenário aqui no nosso estado do Espírito Santo e é um profissional do setor que, para mim, tem várias ligações, não somente no setor comercial, empresarial, imobiliário, como todos os setores em geral. Eu costumo dizer que essa área em si, ela é de tamanha importância que ela está em vários locais e é importante para todos os cidadãos de nosso país. Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos que o meu amigo querido Márcio Romagueira, que é presidente do Sinoreg, que é o Sindicato dos Notários e Registradores aqui do Estado do Espírito Santo. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, Alencar, tudo bom? Fico feliz pelo convite, tá? Tenho o prazer de estar aqui no seu bate-papo, né? Conexões e Negócios. Conexões e Negócios. O objetivo mesmo do Conexões e Negócios é para falar um pouquinho aí sobre a questão envolvendo aí os Conexões e Negócios, trazendo em si, na verdade, como que o nosso entrevistado, como é que as coisas que o entrevistado faz se conectam com outros negócios. Mas antes disso, Márcio, eu vou pedir para você falar um pouquinho do Márcio, falar um pouquinho da sua história e como é que você chegou aí no setor notarial registral. Ok, vamos lá. Márcio Romagueira advogava no Rio de Janeiro, tá? E um belo dia resolveu estudar para concurso público. Em momento algum pensei em ser registrador ou notário. Tá? Estava me enveredando para a carreira de promotor, queria Ministério Público. E um belo dia fui fazer um concurso de notários e registradores. E acabou passando. Tropeçou na realidade, passei em 3. Passei no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca. Que time? Não, sou fluminense. Não vamos entrar nesse mérito não, porque ou você vai ser vascaíno ou vai ser flamenguista. Não, eu sou mineiro, torço pro Galo, não tem jeito. Então melhor. Eu sou tricolor, mas também é uma coisa que não me afeta muito futebol não, apesar de ser carioca. Então um belo dia fiz os concursos, acabei passando e achei que o meu caminho tinha que ser realmente delegatário de função pública, tinha que ser um notário e um registrador. Legal. Acabei escolhendo pelo Espírito Santo, me apaixonei pelo Espírito Santo. Antes da escolha, conheci o Estado, rodei o Estado todo. E quando retornei ao Rio de Janeiro, falei com minha família, se eu, por acaso, pegar um local entre Domingos Martins e Venda Nova, que é a região serrana aqui do Estado do Espírito Santo, eu vou embora para o Espírito Santo. Fiquei apaixonado. E, por sorte minha, acabei caindo em Domingos Martins. A minha escolha foi em Domingos Martins, no distrito de Paraju, e há 14 anos exerço a função de notário e registrador civil no cartório do distrito de Paraju, de Domingos Martins. Ou seja, né, você foi parar nas cidades mais gostosas de se morar no estado do Espírito Santo. E de lá você não sai mais, né? Não saio mais. Hoje me perguntam se eu sou carioca, eu falo que eu sou carixaba. Carioca de naturalidade e capixaba de coração. Eu falo que eu sou capineiro. Capixaba e mineiro. Eu costumo dizer isso aí. Realmente o estado do Espírito Santo me acolheu muito bem. A cidade de Domingos Martins, não tive problema algum. Tá? Caí de paraquedas, literalmente, apesar de ter sido agraciado no concurso público. Eu caí de paraquedas, não conhecia ninguém no estado do Espírito Santo. Nossa eu vim senhora, na cara e na coragem, realmente. Eu tenho um histórico familiar meu, é muito parecido com o seu, e de concurso também. Eu fiquei estudando para concurso público aí uns 3 anos, aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu fui ver, né, questão de vencimento e tal, eu falei, não, acho que eu vou enveredar pro lado da advocacia, e fiquei por lá. E aí a gente acaba caindo. O que eu falo, né, a gente passa a vida inteira se preparando para uma coisa e a vida acaba nos enveredando para outros caminhos que a gente acaba imaginando que nunca fosse, acaba indo e acaba apaixonando. Eu acredito que você não se vê mais como outra coisa, né? Exatamente. Eu ia falar que os nossos caminhos já estão traçados. A gente só dá uma forcinha para chegar lá. E, na realidade, assim, a minha carreira hoje eu não penso ser outra coisa. Na realidade, eu vou ser notário até morrer. Isso aí é uma peculiaridade, né? As pessoas acham que notário, registrador, o delegatário em si, ele tem aposenta, né? E a gente estudando muito sobre isso, a gente descobre que a aposentadoria para delegatário é só quando ele morre, né? Só quando ele abandona o cargo de vez. Exatamente, nós somos vitalícios. Isso é importante vocês saberem disso, né?
Por mais que eles prestem serviço de caráter público, o notário ou o registrador, ele não tem a aposentadoria compulsória, que é o do servidor público comum, não é isso? Exatamente. É como se fosse ele aposenta a hora que ele quiser aposentar ou quando ele se sentir mais, ou quando morrer, né, quando a gente fala. Até lá ele continua prestando o serviço de sua serventia, não é isso? Nós exercemos uma função pública, porém não somos pagos com os cofres públicos. Na realidade, a nossa função, a nossa atividade é eminentemente privada. Sim. Então, tanto que o cartório, assim, as serventias extrajudiciais, elas são regidas sempre pela CLT. Maravilha. Vamos falar aqui. Antes, a gente vai voltar para falar, obviamente, de serviço de cartório, gente, porque é importante as pessoas saberem a importância dos cartórios no nosso país, até por uma descendência portuguesa. Exatamente. Mas antes disso, uma pitadinha só, Márcio, vamos falar um pouquinho do Sinoreg, por gentileza? E como é que você chegou à presidência lá, né? É importante, todo mundo quer saber como é que você chegou lá, mas vamos lá. Vamos lá. Eu estou há 14 anos aqui no estado, tá? Sempre atuei dentro do Sinoreg, eu era do Conselho Fiscal, já fui diretor de registro civil dentro do Sinoreg. De um tempo, há uns 7, 8 anos atrás, eu me afastei um pouquinho, por questões particulares, a gente começa a ter que dar mais atenção à nossa vida privada e realmente à vida profissional. E em 2021, eu entrei na chapa com a doutora Marisa de Deus Amado, e outros colegas. Isso. Ela veio como presidente e eu vim como vice-presidente. Aceitei o convite dela para integrar essa chapa e concorremos à eleição. A chapa foi vitoriosa, e eu fiquei em 2021 e 2022 como vice-presidente do Sinoreg. Aí, conversando com a Marisa e conversando com outros colegas, me indicaram como presidente. Márcio, vem, concorre como presidente do Sinoreg. Você é um cara que tem um perfil de agregador e a gente precisa disso nesse momento. E eu vim, aceitei o desafio e lá estou já há quase um ano para a gestão de 2023 e 2024. 25, 26, 27? Isso só o futuro vai dizer, Alencar. Vamos ver. Eu estava falando com você, quando a gente assume um cargo, né, alguma coisa, alguma especificidade no nosso setor mesmo, até no caso eu, a advocacia, aí, a gente vê que se doar, se doar, né? O retorno é praticamente nulo. Mas a importância que você dá à sua classe quando você faz essa representatividade é algo meio que algo que nos traz uma natureza humana, né? De mostrar que alguma coisa foi feita. Porque há quem viva somente para si só, para si próprio e para suas coisas. Mas quando você está num setor como esse, quando você está dentro dessa representatividade que você está, você vê que você pode ser muito mais do que meramente o Márcio. Exatamente. Entendeu? Você representa uma classe, por exemplo, no estado do Espírito Santo, que aí é onde a gente vai entrar, que é de extrema importância para o dia a dia do cidadão. É uma coisa assim absurda, eu acho importante isso. Inclusive as pessoas entenderem sobre isso. E é sobre isso que eu vou te falar. Se você puder falar um pouquinho para a gente, qual é a importância? Assim, vamos falar primeiro do cartório, depois a gente fala de comércio, mas qual é a importância do cartório? Qual é a importância do setor notarial registral para o dia a dia das pessoas, do cidadão brasileiro em si? Ok, vou entrar, mas vou voltar um pouquinho naquela sua primeira pergunta sobre o Sinoreg. Sinoreg hoje é o Sindicato de Notários e Registradores que congrega toda a classe notarial e registral do Estado do Espírito Santo. Então, hoje, o Sinoreg, ele tem lá, nós temos os notários, tanto de notas quanto de protestos, nós temos o registro de imóveis, nós temos o registro de títulos e documentos e nós temos o registro civil. Então, o Sindicato dos Notários, ele hoje agrega todas as especialidades dentro do extrajudicial, das serventias extrajudiciais. E qual é a importância, ao meu ver, de um cartório ou de uma serventia? Eu vou usar o termo cartório porque é o termo que todo mundo utiliza, de um cartório na vida do cidadão. O cartório está presente na vida do cidadão desde o começo, desde o seu nascimento. Qual é o primeiro ato
que um ser humaninho faz para poder ter a sua cidadania? O nome, bota lá, registrar É o registro nome civil. do pai e a mãe. É o registro civil. Tanto que hoje existe uma corrente muito forte de alterar o nome do registro civil para os ofícios da cidadania. É realmente no registro civil que o cidadão adquire a sua cidadania. É praticamente natural. É natural, né? Eu não vou me esquecer nunca. O dia que nasceu meu filho, uma das coisas mais importantes nesse dia foi o dia que eu peguei Exatamente. Eu peguei o nomezinho, parece que tem um documento, você pega no hospital, agora me fugiu a cabeça. Porque DNV, Declaração de Nascido Vivo. Ah, é? Eu peguei aquele documento, eu fui ao museu e meu pai, no cartório, falei assim, nasceu meu filho, eu gostaria, fiz até no nosso colega lá no cartório, conhecido hoje como Dionísio Rui, aqui lá em Vila Velha. Fomos lá, mas para mim foi um momento tão especial, porque foi a hora que eu fiz assim, pai, e foi um negócio um pouco mágico, porque eu fui lá para falar que eu era pai, com o pai do meu lado. Sim. Olha que bacana, cara. Foi um negócio, foi um momento até um pouco emocionante da minha vida, bastante emocionante da minha vida. Então o registro civil, ele geralmente, ele incute nas pessoas essa emoção. Primeiro, no nascimento, quando o cara passa a ser pai. Segundo, no casamento, que é importante na vida da gente. Pode falar. É importante na vida da gente o casamento. E, infelizmente, ao meu ver, no terceiro momento da vida, que é a morte. Sim. Que também estamos presentes para poder fazer a certidão de óbito e fazer o assento de óbito do ser humano. Então, assim, o registro civil, ele hoje tem uma importância muito grande, como todos, mas o registro civil, ele participa da vida do ser humano desde o nascimento até a sua morte. Diz que para nascer é uma coisa que a gente brinca no concurseiro, para nascer e para morrer é tudo de graça, não é isso? Sim, para nascer e para morrer, nascer, sim. É de graça. Serviço registro civil. O registro civil de nascimento e de óbito é gratuito para os cidadãos. E uma coisa que é importante, que para a gente advogado sabe, né? Mas para vocês para as pessoas que não entendem disso, porque houve uma novela recentemente, em que acho que foi uma novela, um caso da novela, né, que a novela, não sei, vi um vídeo disso, que a esposa chega, na hora do casamento, a esposa brinca, né? Fala, não quero casar não. Sacanagem, estou brincando. Opa, para, o juiz de paz para, volta outro dia. Mas por quê? Você pode justificar isso, para tirar essa curiosidade pra gente? Claro. Isso foi um caso que caiu nas redes sociais, não foi novela, não. Não foi novela. Teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Na realidade é o seguinte, o casamento é um ato solene, ele é extremamente importante. Então, não pode, em momento algum, ter alguma brincadeira na celebração do casamento. Então, só esse fato dela brincar, que foi uma brincadeira, mas foi infeliz, ela falar que não aceitava, na mesma hora é interrompida a cerimônia, e ele não pode casar naquele dia. Então, noivos e noivas do Brasil. Exatamente. Isso não é uma brincadeira. Se for casar somente no cartório, né? Não faça esse tipo de brincadeira, porque o risco não é risco, não é? Chance de 100% de você não casar aquele dia e ter que guardar o bolo na geladeira, não é isso? Isso é uma obrigação do registrador civil. Ele é obrigado a interromper o ato na hora e não aceitar mais o casamento naquele dia. Neste ato, o registrador pode ser substituído por um juiz de paz? Na realidade, quem celebra o casamento é o juiz de paz. Sim. Quem celebra é o juiz de paz e, geralmente, junto com o registrador ou com o preposto do registrador civil. Mas quem celebra é o juiz de paz. Legal. Então, olha só que legal, gente. Como é que faz parte da vida do cidadão, né? Ele nasce, cartório de registro civil. Casa, cartório de registro civil. Falece, cartório de registro civil. Abre-se o inventário, né? Pra gente começar. Aí já vamos para o notas. Aí já vamos para o cartório de notas. Cartório de notas. Você quer falar inventário de civil? Não. É só fala o caso de falecimento, somente
certidão de óbito. Somente a certidão de óbito. Exatamente. E aí, para abrir inventário, aí deixou bens, abre-se inventário, cartório de notas, para poder resolver a questão do inventário. Muitos viram judicial, mas hoje, para quem quer as coisas mais rápidas, se tiver todos os filhos, todos os descendentes, né, ou ascendentes também, né, capazes, plenamente capazes, não precisa passar pela burocracia do judicial. De uma forma bem superficial, a gente falou como é que é a importância, né, da vida do cidadão como um todo. Mas em se tratando de negócios, assim, né, de plano, a gente já imagina uma série de fatores, mas é importante esclarecer as pessoas, a importância dos cartórios, né? Qual é a importância do setor, dos cartórios em si? Cartório de notas, cartório de protesto, cartório até de registro civil também, na vida das pessoas se faz importante. Quando o negócio entrava, você descobre que o cara esqueceu de fazer a averbação da separação dele. Divórcio ou alguma... Isso. Então, você pode explicar para a gente um pouquinho a importância do setor notarial registral no dia a dia dos negócios em si? Sim. Vamos lá. Na realidade, a gente falou do registro civil, que é o ofício da cidadania, mas todos estão interligados. Tá? Então, quando a gente fala em tabelionato, não existe um ser humano que não faça negócios. Então, hoje, a própria Constituição, o que ela fala? Direito à vida, direito à propriedade. Então, quando você quer adquirir um bem de forma legal, tudo dentro da legalidade, o que você faz primeiro? Você procura aquele bem, a casa, o apartamento, tá? Vai num cartório, lavra sua escritura, cartório de notas, lavra sua escritura, recolhe os impostos que são necessários para isso e depois vai ao registro de imóveis para poder registrar a sua propriedade. Então, assim, a gente já está falando de atos negociais, tanto na esfera do tabelionato quanto na esfera do registro de imóveis. Isso em compra e vendas, né? Isso em compra e venda. Fora uma doação, aquela avó, aquela pessoa que quer doar um bem, também vai parar, vai fazer uma escritura de doação num cartório de notas, vai pagar o imposto e vai levar ao registro civil. Então, todos os contratos que são, praticamente todos os contratos possíveis dentro de direito, você pode levar a um cartório de tabelionato de notas. O que a gente vê, até eu falo assim, para gente que está... Porque também tem registro de títulos, né? Sim, de títulos e documentos. Isso aí. Até depois pedir para vocês explicarem por quê. O que acontece, gente? Quando a gente fala em cartório de registro, a primeira coisa que vem na cabeça é imóvel, não é isso? E não se trata meramente de registro, de imóveis. Existe um outro cartório que trabalha com registro de títulos, que, por exemplo, muitos negócios de grande valor de grandíssima importância. Outro dia vi a compra de parte de uma faculdade. A essencialidade se passar aquilo para um cartório de registro de títulos. Se você puder explicar um pouquinho para a gente também, Márcio, se quiser, fica à vontade. O cartório de registro de títulos não é a minha especialidade, tá? Porque, como eu falei desde o começo, eu sou registrador civil e notário, ou seja, cartório de tabelionato, notas. Mas o registro de títulos e documentos, ele basicamente o que ele faz? Ele dá publicidade erga omnes. Então, a partir do momento que você tem um contrato que ele não é registrado, não é um contrato de direitos reais, como uma compra e venda, como que envolve imóveis, tá? Você tem um contrato e precisa dar publicidade erga omnes para ele, o que você faz? Leva ele ao registro de títulos e documentos. E muitos desses contratos, a lei exige que se dê publicidade. Outra função do registro de títulos e documentos é de arquivologia. Você tem um contrato ali, você não quer nem dar publicidade a ele, mas na realidade você quer guardar aquele contrato para que amanhã, se ele por algum motivo extraviar, você vai lá no cartório de registro de títulos e documentos, ele vai estar lá registrado na íntegra. Outro dia eu vi inclusive a gente foi levar, houve uma discussão que um cliente meu foi no meu escritório e falou assim, eu precisava registrar para dar publicidade. E são duas características do cartório de registro de títulos, né? Você acabou de falar. É você dar essa publicidade para dar o que a gente chama de efeito erga omnes. Para quem não sabe, estiver assistindo a gente, efeito erga omnes a gente chama de efeito para todos. De certa forma ficta, é como se toda a sociedade tivesse conhecimento daquele título. Se alguém quiser um dia ver esse título, vá ao cartório de títulos, porque ele está publicizado, né, para que toda e qualquer pessoa
queira vê-lo. Então, é um efeito em si que se chama de efeito erga omnes, diferente do efeito que a gente chama de interpartes, que é o efeito somente entre as partes. Agora, houve essa situação onde eles queriam dar a publicidade por uma exigência legal e o cartório de títulos falou, olha, não conseguimos porque não está, de certa forma, suprindo todos os requisitos da publicidade, mas eu posso colocar aqui, retê-lo para fins de arquivo, né? E aí, a gente, na hora, a gente houve uma discussão porque o contrato sofreu alterações e, na verdade, com essas alterações, aí quando eu apresentei, né, eu falei, dá uma olhada nas alterações. Não, realmente, com as alterações, perdeu-se aquele requisito que não estava sendo cumprido, cumpriu os requisitos, e aí a gente conseguiu dar essa publicidade erga omnes, né, para fins de registro desse título. Então, não é somente, né, questão de compra e venda de imóveis, né? Tem uma série de outros... Os cartórios têm várias atribuições. Você está falando, vamos falar então do protesto. Que eu acho que é um dos mais importantes, né? Na esfera comercial, sim, tá? Porque todas as transações que você tem, de loja, de mercado, o que for. Então, o que é o protesto na realidade? O devedor não pagou, vai a protesto. Vai ser cobrado no cartório de protesto. Tá? Hoje é uma importante ferramenta para os municípios. Para a cobrança da dívida ativa municipal. Olha, hoje em dia, a dívida ativa está sendo cobrada geralmente numa serventia extrajudicial de protesto. Outro dia, um tempo atrás, na verdade não, vai e vem, né? Agora até que o pessoal já adaptou-se, porque a legislação que permite protesto já ficou mais antiga, né? Sim. E as municipalidades ainda não tinham adotado, mas algumas prefeituras, quando começaram a adotar, foi um tal de me ligar. A Alencar protestaram, me fizeram um protesto que é débito de IPTU. Vai lá e paga. Mas Alencar, vai lá e paga. Mas não pode. Falei, quem disse que não pode? Está na lei. Está na lei. E há um incentivo, inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de que as prefeituras façam adesão, tá? E realmente levem a protesto no extrajudicial. O que acontece hoje, Alencar? O cartório ele se tornou um longa-manos da justiça. Sim. A verdade é essa. A justiça está abarrotada, tá? Não é questão de ineficiência do judiciário, não é isso. A questão é muita demanda e não dá conta. Então, o que está acontecendo? O cartório cada vez mais está recebendo novas demandas. Ele está sendo demandado em coisas que há tempos atrás, se a gente falasse em um uso capião extrajudicial, quem imaginaria que dentro de cartório você faria um uso capião extrajudicial? Não. Quem imaginaria que hoje os advogados levariam o divórcio para dentro de um cartório? Sim. E os contratos, eu estava analisando, houve uma alteração na legislação, agora tem um contrato de compromisso de compra e venda, que foi adotado pela 14.382, que segue um rito, rapidíssimo de extinção contratual, porque anteriormente se dependia da rescisão do contrato por base de uma decisão judicial. Para que o advogado hoje que tem mais ciência, né, do que acontece, se ele seguir esse rito, né, se ele seguir esse procedimento adotado pela 14.382, acho que fez alteração no artigo 151A, incluiu-se o artigo 151 lá na Lei de Registros Públicos. Muitos negócios, eu falo para quem é corretor de imóveis e está assistindo a gente, presta atenção, procure um advogado que entenda sobre direito notarial registral. Muitas vendas, muitos negócios deixam de ocorrer exatamente porque quem está vendendo imóvel somente entrega a posse do imóvel após a quitação. Por quê? Exatamente. Quando quem está comprando imóvel deixa de pagar, só depois de rescindindo, da forma comum, só depois de rescindindo no judiciário o contrato é que você pode entrar com a reintegração de posse. Esse modelo, pelo procedimento que está registrado na Lei 14.381, leva 30 dias. 382. Desculpa, perdão. 14.382, perdão. Leva 30 dias. Então, ou seja, olha aí o serviço notarial registral sendo de extrema importância para o dia a dia do negócio. Sim. Entendeu? A adjudicação compulsória. Olha a adjudicação compulsória, o que o advogado sofria no judiciário para conseguir adjudicar um bem. Nossa. Um cliente, uma promessa de compra e venda já paga, já resolvida, sem chance de qualquer tipo de rescisão para adjudicar aquele bem em favor do
Saiu uma resolução agora, não saiu alguma coisa assim? Não, já está na lei. Já está na lei. Não, já tem a lei. Mas parece que saiu recentemente uma... Sim, já tem a resolução, já é possível fazer... Entendeu? Assim, já tem cartório, já fiz uma adjudicação. Porque tem registrador que não estava aceitando, enquanto não houvesse regramento. E aí agora parece que não posição particular de cada registrador, tá? Mas já existiam aqui no estado alguns que já aceitavam, tá? Porque é lei. A resolução ela só vem minudenciar a lei, mas na realidade, existindo lei, nada impede que seja feito o ato. Nossa, tá? Eu fico encantado e eu acho que eu falo... Outro dia, eu estava conversando eu converso muito com a advocacia. Você sabe, eu fui até essa semana, acho que até quarta-feira eu era o presidente da Comissão Estadual de Direito Notarial e Registral. Eu acho importante a OAB, juntamente com o Sinoreg e até o Tribunal de Justiça. Eu acho que a gente tem que passar para a sociedade. A gente tenta passar, mas eu acho que essa informação chega de uma forma muito lenta. Eu acho que se a gente pudesse fazer uma força para a gente unir, né, as classes e passar para a sociedade a importância que se tem o serviço notarial registral para o dia a dia, entendeu? Porque as pessoas não sabem de coisas assim, coisa simples. Sim. Coisa simples. Quer ver uma coisa que eu falo muito com as pessoas? Alguém entrou na sua casa, o seu vizinho, exemplo, entrou na sua casa e destruiu a sua casa. Num caso assim bem, né? E como é que você vai provar para o juiz? Você vai provar para o juiz como? Você vai chamar o seu vizinho para fazer testemunha? Não. Vai no cartório. Cartório, notário vai lá. Ata notarial. Faz uma ata notarial, registra tudo aquilo que aconteceu, registrar assim, né? Vai lá, anota tudo que aconteceu, faz uma ata, colhe depoimento dos vizinhos. Aquele documento tem efeito de prova oficial, de caráter oficial, público. Sim. Então, o serviço notarial, eu até falo para algumas pessoas, quando eu começo a conversar com as pessoas, eu falo assim, gente, isso é curioso, né? Eu não sabia disso. Eu acho que a sociedade em si, ela não é por culpa não é culpa do sindicato, mas acho que precisa mesmo a gente cada vez mais informar. Esse vídeo que a gente viu da moça que fez a brincadeira e virou, gerou revolta de muita gente. Sim. Mas as pessoas não sabem que aquilo ali é tão sério que não se pode brincar. Exatamente. Entendeu? Então, é importante a gente passar essa sensação para os cartórios e o trabalho dos cartórios para toda a sociedade em si, entendeu? Na realidade, o que a gente vê hoje é o seguinte, eu acho que já melhorou bastante. Tá? Os cartórios hoje, eles já têm, assim, até em função das demandas do CNJ, tá? As exigências que o CNJ faz hoje para dentro de uma serventia extrajudicial, a gente mudou um pouquinho a feição de como trabalha um notário e registrador. Eu vejo que advocacia, serventia extra, notários e registradores e Tribunal de Justiça tem que trabalhar junto. Tá? Isso eu te falo com toda certeza, tá? Para o tabelião e para o registrador de imóveis, ter um advogado conhecedor do serviço notarial e registral, para a gente é ótimo, tá? Porque a gente consegue trabalhar. Eu tenho muitas vezes que o cliente me liga, quer explicação, quer isso, quer aquilo, eu falo assim, quem é seu advogado? Pede para ele me ligar, a gente conversa de igual para igual, fica muito mais fácil. É tão fácil quando você tem o advogado, quando você tem um cliente que conhece o nosso serviço. Isso. Entendeu? E eu falo muito dentro da OAB, eu falava isso muito. Porque as pessoas acham assim, mas o notário não quis fazer o que eu queria. Os advogados, eu já vejo muita reclamação de advogado, às vezes bravo com o notário, bravo com o registrador, porque o registrador e o notário não querem fazer o que ele está querendo que seja feito. E eu falo assim, olha só, o que a gente precisa muitas vezes, quem está lá sentado do outro lado da mesa, que é o notário ou o registrador, entende muito do que eles estão fazendo. Não é à toa que passaram no concurso público e estão fazendo aquilo ali há 20, 30, 40 anos. Então, o que cabe nós da OAB, né, que eu falo, é cada vez mais instruir o advogado, explicar ao advogado. Obviamente, vocês são seres humanos. Sim, vocês vão errar, vão se equivocar. E vamos errar algumas vezes. Vão errar algumas vezes. Mas os advogados também têm que saber identificar o erro na hora que o erro acontecer.
E não qualquer situação em que ele achar porque, poxa, era só um documento, tem que fazer a ata, eu tenho que fazer o procedimento, ou se não tem que fazer a inscrição junto à matrícula do imóvel. Não é assim. Então, enquanto presidente da comissão, sempre batalhei por isso. Não adianta você forçar a advocacia, exigir a contraprestação do serviço notário registral, se você não entende da legislação e não entende do serviço em si. Entendeu? Então... E outra coisa, Alencar, na realidade você sabe que hoje a gente sofre correição. Sim. A gente sofre correição do Tribunal de Justiça, a gente está sempre sendo fiscalizado pelo Tribunal de Justiça. Então, assim, independente da percepção do notário, a gente tem que trabalhar de forma legalista, ao extremo. Às vezes a gente sabe que tem 1, 2, 3 correntes. Para a advocacia é ótimo, essas correntes que tem doutrinárias. Mas, às vezes, o notário ele não pode se prender a uma corrente doutrinária. Ele tem que fazer aquilo e ponto. E vamos mudar um pouco o assunto aqui. Você acabou de me falar uma situação aqui que eu achei bacana. Notário, ele praticamente é um termômetro de uma cidade, né? Exatamente. E me fala lá, Domingos Martins, como é que tá? Como é que está esse setor lá? Porque é você que faz as escrituras da região. Sim, né? Na realidade, o meu cartório é do distrito de Paraju, tá? Que é um distrito, basicamente, ele está a 30 quilômetros da sede, a sede que é conhecida em Domingos Martins como Campinho. Campinho. Tá? Campinho, exatamente. Porque Domingos Martins ele é muito grande. Às vezes as pessoas desconhecem até que Pedra Azul faz parte de Domingos Martins. Pedra Azul é quase uma cidade. A pessoa fala, já ouvi falar muito isso. Pedra Azul é do distrito de Aracê, que é um distrito de Domingos Martins. Então, assim, hoje Domingos Martins ele engloba Pedra Azul, Santa Isabel, Melgaço, a sede de Paraju. Então, são 5 distritos que a gente tem dentro de Domingos Martins. Cada distrito, isso é importante ressaltar, tem um cartório de notas e tem um cartório de registro civil. Tá? O porquê disso? A capilaridade do registro civil ela tem que ser a nível Brasil em todos os cantões do Brasil. Ou seja, em cada municípiozinho, em cada distrito, a gente tem que ter um registro civil para atender a população. A gente falou logo no começo sobre o ofício da cidadania. É tão bom quando o cidadão lá vamos dar um exemplo de Paraju, consegue ir no meu cartório e registrar seu filho ali. Ele não precisa sair e andar 50, 40, 60 quilômetros para registrar. Então, a capilaridade do registro civil é muito boa e é muito importante. E aqui no estado do Espírito Santo, todo o registro civil, quase todos, 98%, tem atribuição de tabelionato. Sim. Tá? Domingos Martins é uma cidade que está fervilhando. Tá? A questão imobiliária lá é muito boa. Tá? A questão dos distritos são muito boas. Eu não preciso nem falar muito de Pedra Azul. Pedra Azul é ímpar dentro de Domingos Martins a nível de público. Mas Paraju também hoje está recebendo inúmeros empreendimentos. Tá? Se eu não me engano, já tem 3 resorts sendo lançados dentro de Paraju. Poxa, só não vou falar o nome, que eu não vou fazer propaganda dos resorts. Se for fazer, liga para o resort e manda para cá. Exatamente. Aí a gente quer os royalties. Aqui, a gente quer os royalties. Mas, na realidade, então, assim, o município de Domingos Martins como um todo e a sede também, as incorporações imobiliárias que estão sendo... Saiu agora um da HCX lá. Saiu um empreendimento extremamente feliz. Exatamente. Tem a cara de Domingos Martins, né? Rapaz, eu digo que tem a cara, o espírito e o coração de Domingos Martins. Sério? Sério. Que bom. Sério. Receptividade boa lá? Boa. Então, assim, Domingos Martins precisa disso. Domingos Martins é uma cidade serrana que fica a 30 quilômetros, 40 quilômetros de Vitória. Poxa. Então, assim, é uma cidade atrativa para o turista, tá? E acolhedora. O que eu tenho que falar de Domingos Martins. Eu sou suspeito para falar de Domingos Martins. E como é que vai fazer? Porque eu fico imaginando, né? Porque eu não estou te pedindo aqui opinião. Eu até tenho que trazer o prefeito Domingos Martins aqui para explicar isso, mas... Rapaz, tá ganhando uma dimensão que será que Domingos Martins suporta? Porque tá todo mundo para lá. Então, a gente precisa de novas políticas públicas, tá? Dentro de Domingos Martins. A gente precisa que quando cheguei em Domingos Martins,
Eu tentei não, eu estou sempre aberto a muita coisa, já fui conselheiro do plano diretor municipal lá por 8 anos, então eu participo muito da vida pública de Domingos Martins. Eu acho que é fundamental também para o notário e registrador fazer essa contribuição com o município que ele trabalha, que ele está ali servindo, tá? Porque assim, como a gente falou desde o começo, mesmo a prefeitura tendo um corpo jurídico, que é a sua procuradoria, quando vai para a área de notarial e registral, não adianta, porque infelizmente é a mesma coisa que você ir num médico oftalmologista tratar de um coração. Não adianta, não dá. Então cada um tem sua especialidade. E é até uma crítica que eu faço, porque não é construtiva até, né? Na verdade é a crítica que todos nós fazemos, até vocês que estão no setor notarial, essa incomunicabilidade entre prefeitura, os sistemas não combinam. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Pra você ter ideia, pra gente que advoga, eu peço pra pessoa, manda o número da matrícula do seu imóvel. A pessoa me manda o número do IPTU. IPTU. As pessoas confundem que o documento de propriedade é o IPTU e não a matrícula do imóvel. Pra você ter ideia, o que falta de informação para você. É uma coisa que é para a sociedade. É muito comum você chegar para a pessoa e falar assim: seu imóvel está regular? Perfeitamente regular, doutor. Tem então IPTU. manda para mim, manda para a matrícula. A pessoa me manda IPTU. Eu falei, não, isso não é regularidade. IPTU, tá o seu nome lá? Não, doutor. Eu falei, não. Eu não sou dono? Não é dono. Não. Infelizmente, o dono é a pessoa que, de repente, ou te vendeu ou de quem vendeu para quem você vendeu para você. Você tá de sacanagem. E eu acho que nessa região, inclusive, lá em Pedra Azul, nos Martins, ou se não, toda a região em geral, falta um pouco disso, né? Eu acho que isso é comum no interior todo. Tá? Como presidente do Sinoreg, a gente acompanha muitos colegas reclamando da mesma forma. Então, assim, há necessidade dessa maior interação. E vou trazer a culpa até para nossa classe também. Alguns colegas realmente não vão procurar essa interação com a prefeitura. Eu busquei sempre desde o começo, mas também, às vezes, a prefeitura, a municipalidade não dá essa abertura. Tá? Então, assim, há necessidade da gente trabalhar convergindo para os interesses. Entendi. Ou seja, um notário quando vai discutir um plano diretor, ou um notário quando vai dar opinião numa área de loteamento. Entendeu? Mas lá ocorre muito chacreamento, né? Exatamente. Esse é o grande problema do interior do estado do Espírito Santo. Eu fiz uma vez um evento, a gente fez um evento e até apareceu uma servidora pública lá de um órgão, falando que ela é contra, esse chacreamento está destruindo as áreas de proteção ao meio ambiente e tal. Eu falei um negócio lá que, de repente, alguns até param, poxa, mas parece que ele tá falando uma coisa que deveria ser o óbvio, né? Chacreamento, ou se não, essas questões envolvendo nem chácara de lazer. De certa forma, é um condomínio forçado que parcelamento irregular do solo. Tudo irregular. Aí ela falou assim, poxa, isso tem que acabar. Eu falei, não, olha só. A lei, ela é contra a lei, ela deveria evoluir e não a gente voltar. Se a gente sabe que grande parte da população gosta de ter uma área rural para poder passar o final de semana, receber amigos, então a gente tem que criar uma norma, uma legislação que permita com que isso ocorra. Ah, mas a proteção ambiental. Falei, gente, a gente está andando de olhos vendados. Por quê? Se fala que a gente pode só construir uma área de 20 mil metros quadrados, né, que é o módulo rural agora que é lá. Hoje sim. Hoje sim, antes era 30. Era 30. Mas 20 mil metros quadrados, as pessoas que estão fazendo? Pegando 20 mil e dividindo em 3. Sim. Isso é legal? É legal. Mas, Alencar, qual é a solução? Falou, olha, a solução seria você criar uma norma que pudesse criar, entre aspas, um loteamento rural. Sim. E aí, poxa, mas eu sou contra. Não. Cria-se um loteamento de caráter rural, aonde a fiscalização e a responsabilidade daquele condomínio sobre a proteção ambiental vai ser cobrada, devidamente cobrada. Sim. É melhor você criar uma lei que permita e que fiscalize, que regule, que aplique sanções altas, do que você fazer o que está hoje. Proíbe a criação, se cria mesmo assim, ninguém fiscaliza e fica do jeito que está. Exatamente. O que acontece hoje no interior do estado do Espírito Santo é o seguinte: as áreas são grandes, a agricultura, ela não consegue suprir todas as necessidades, tá? E os filhos
estão vindo para a capital, estão vindo para Vitória, estão vindo para Vila Velha. Então o que você vê no interior é o seguinte, é o senhorzinho de 70, 80 anos lá na rocinha dele, sozinho, não tem mão de obra. Então, por muitas das vezes, ele, para sobreviver, o que ele tem que fazer? Dividir a área dele. Tá? Então, eu concordo plenamente com o que você acabou de falar. O chacreamento está existindo? Está, de forma irregular. Então, gente, vamos normatizar isso para que a gente cobre, tá? Porque do jeito que tá, ninguém cobra, ninguém ganha nada, ninguém consegue ficar regular, aí você tem problema ambiental, você tem problema de esgoto em córrego, uma série de coisas, tá? Erosão, porque é corte de platô sem fiscalização e por aí vai. Agora, se você faz a norma, tá? Acabou, você resolve o problema. Porque uma vez eu estava falando numa palestra sobre isso, falaram comigo assim, Márcio, mas você quer abrir a porteira? Eu falei, meu amigo, eu não quero. Abrir seria ótimo. Mas essa porteira já foi arrebentada do cadeado há muito tempo, arrebentada e escancarada, isso aí. Entendeu? De forma irregular. Só que ninguém está fazendo de conta vendo. O que o município está ganhando com isso? Nada. Qual é a transação que o corretor está fazendo legal daquilo? Não está fazendo. O ITBI está sendo recolhido? Não. Poderia ser aquela área rural, ser uma área de expansão urbana e virar IPTU, receita para o município? Então, assim, é questão de proatividade. Eu acho que o município tem que ser mais proativo e tem que trabalhar visando qual é a necessidade. Domingos Martins hoje, iminentemente, ele não está mais no setor de agricultura, é setor turístico. Eu vou falar uma coisa aqui que... Então, a música do Santos, né, até brinco, precisamos de pessoas que aprendam mais a dizer sim do que não. Exatamente. Eu pego essa frase dele e falo assim, precisamos de mais pessoas que, ao invés de inviabilizar, viabilize. Encontre o caminho. Encontre o caminho. Eu acho que a gente ganha, todo mundo ganha, a sociedade ganha muito com isso. Tá aí uma cidade, muitas vezes eu tenho uma imobiliária também, né? E às vezes a pessoa me procura, Alencar, o que você acha? Vai ver um amigo meu me liga, Alencar, o que você acha dessa casa aqui? Linda. Você acha que vale tanto? Não sei. Por quê? Liga para lá de volta e pede o número da matrícula da casa. Depende. Aí o cara, Alencar, mas eu liguei para lá, não tem. Eu falei, eu sei que não tem. O cara fez um chacreamentozinho ali, meteu uma casa ali, agora e se o morrer? Eu falei, aí, meu amigo, você se vira. Exato. Então começa as irregularidades. Ou seja, tá a sociedade, a cultura, a economia pedindo. Sim. E o legislativo não entrega. Exatamente. Vai para a mão do Ministério Público, que a gente sabe que em Domingos Martins é pesado com isso, e as pessoas ficam sujeitas a uma irregularidade dependendo aí da boa vontade do promotor ou não de aplicar uma sanção, de abrir um processo contra. Olha que situação delicada. Sim. Agora, quanto Domingos Martins, quanto a cidade ganharia, né, se houvesse uma expansão urbana, houvesse uma regularização de lotes, houvesse... E detalhe, eu nem boto culpa, o prefeito fica bravo com a gente, não. Não. Porque, na verdade, não é culpa nem sua, não. Isso é cultural. É cultural. É cultural. A pessoa quer comprar o mais barato, quer comprar o irregular, quer comprar gente, isso é cultural. A gente tem que mudar a cultura no Brasil. Porque a pessoa só descobre isso. Sabe quando a pessoa descobre isso? Quando o parente morre. Eu tô te falando porque eu tenho muita coisa no meu escritório que depois que o vovô morre, de 80 e tantos anos de idade, é que os filhos vão olhar assim, meu Deus do céu. Aquela casinha lá em Domingos Martins, que era a casinha que reunia a família, não tem documento nenhum. Não tem documento nenhum. Não tem documento algum. Então, fica essa informação. Márcio, até numa outra oportunidade, se você me permitir trazer aqui, até com outro colega de vocês, para a gente poder falar um pouco sobre isso, até de uma forma até mais pontual, porque eu acho que hoje a gente fez uma belíssima introdução da importância do setor notarial registral, não somente no mundo dos negócios, mas também para a sociedade em si. E eu peço a vocês, se interem, por favor, do que é um trabalho notarial registral, e fica essa dica para a advocacia, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre brigo muito, né? Judicial do juiz, extrajudicial do notário registrador, mas as relações jurídicas pertencem a nós. Briguem em cima das relações jurídicas, mas entendam, o futuro pertence ao extrajudicial. Márcio, vou te pedir uma gentileza, mande um recado ali para os seus amigos, seus colaboradores, fique à vontade, é seu momento aí, você tem aí o tempo que você quiser para poder falar um pouquinho para eles. Pode olhar para a tela lá e ficar à vontade. Alencar, eu fico feliz de ter participado
desse Conexões e Negócios. Eu acho que isso é uma abertura muito grande que você está dando, tá? Para o tabelião e para o registrador. É importante que toda a sociedade saiba o que a gente está fazendo atrás da mesa de um cartório, não necessariamente ou carimbando um documento ou fazendo lavrando uma escritura, tá? Que muitas vezes pode parecer cara, tá? Mas muitas vezes a pessoa não sabe que dentro daqueles emolumentos que são pagos no cartório, a gente contribui com o Poder Judiciário, a gente contribui com o Ministério Público, a gente contribui com a Defensoria Pública e com a Procuradoria. E ainda contribui para o fundo do Registro Civil, para que você vá lá, fique emocionado no Registro Civil e faça a sua certidão de nascimento gratuita. Vou pedir para poder contribuir para a OAB também. Não faz mais isso não, coitado, o contribuinte não aguenta mais. Então, assim, gente, é muito importante esse bate-papo. Foi interessantíssimo, eu realmente fico lisonjeado, tá? Adoro o que faço, sou um apaixonado pela minha profissão, sou um apaixonado pela minha cidade, Domingos Martins, e hoje fico muito feliz de estar representando a classe notarial e registral do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Com vocês aí, o Márcio Romagueira. Muito obrigado a vocês, vamos encerrar aqui mais um Conexões e Negócios com Alencar Ferrugini. Espero que vocês tenham gostado e peço a todos aí para apertar o sininho de notificações, curtir e seguir a gente. Espero vocês em outra oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.